Vamos primeiro falar da beleza desse livro. Olha essa holografia, galera. Isso daqui, ó, brilha mais que minha cara. Vocês estão entendendo? Hoje eu vim falar sobre Dama da Meia-Noite, o primeiro livro da nova trilogia da Cassandra Clare, Artifícios da Série. Esse vídeo vai ser um pouco raso. Não vou falar muito sobre a história e sobre o enredo do livro, porque é muito complicado falar desse livro sem realmente ter spoilers de Cidade do Fogo Celestial, da Cassandra Clare, de Os Instrumentos Mortais. Então sim, você precisa ler Dama da Meia-Noite depois de Os Instrumentos Mortais. Eu recomendo também depois de As Pedras Infernais, porque você vai ter spoilers aqui sobre coisas que acontecem com os personagens em Os Instrumentos Mortais e As Pedras Infernais. Mas principalmente o que acontece com os personagens em Os Instrumentos Mortais, porque esse livro aqui se passa 5 anos depois. Acontecimentos levaram Emma Carstairs a perder os pais dela, e isso resultou em ela ir morar com os Blackthorns no Instituto de Los Angeles. Os Blackthorns, por alguma situação que aconteceu em Cidade do Fogo Celestial, perderam os pais, e os dois irmãos mais velhos, a Ellen e o Mark, eles não puderam ficar com esses irmãos e cuidar deles. Então, quem tomou as rédeas da família Blackthorn foi o Julian Blackthorn, de 12 anos, cuidando de 4 irmãos, que foi a Drew, o Ty, a Liv e o Tavi. O Tavi tem 7 anos, a Liv e o Ty, eles são gêmeos, e a Drew tem 13. Tá, esse livro aqui se passa 5 anos depois dos acontecimentos de Os Instrumentos Mortais, ou seja, aqui os personagens têm 17 anos. E também aqui acontece um amor proibido, porque Emma e Julian, eles são parabatais. E parabatais são pessoas que são mais do que irmãos, mais do que amigos, mais do que família. É um laço entre as almas, e acontece um amor proibido aqui neste livro. Ok. Este é basicamente o que você precisa saber mais ou menos para ler esse livro aqui. O livro começa com a Emma procurando quem foi o real assassino dos pais dela, porque ela não acredita que a pessoa que todo mundo fala que foi que assassinou os pais foi realmente essa pessoa. Então ela está, tipo, há 5 anos investigando quem é, e finalmente ela vai ter uma grande chance de descobrir. E uma pessoa do passado deles vai voltar pra meio que movimentar as coisas. Só que com o final de Os Instrumentos Mortais, a vida política do mundo das sombras é totalmente falha, porque os acordos estão totalmente frágeis em relação a alguns seres do submundo. Então tem seres do submundo que estão sendo muito desvalorizados, digamos assim. Então tem uma grande rixa entre os Shadowhunters e algum ser do submundo. O que eu posso falar sobre esse livro sem dar spoilers? A coisa que eu mais gosto nesse livro é a junção das coisas boas de Os Instrumentos Mortais e As Pedras Infernais. Vou explicar. Em Os Instrumentos Mortais, o foco que eu sinto, assim, da Cassandra Clare é o desenvolvimento da história, é o desenvolvimento do enredo, sabe? O desenvolvimento do mundo lá, da trama, de quem é o vilão, e desenvolvendo essas coisas. Já em As Pedras Infernais, a Cassandra Clare, ela foca muito mais no relacionamento amoroso dos personagens e no relacionamento dos personagens com eles mesmos. Então, em A Dama da Meia-Noite, eu consigo sentir essas duas coisas, um grande desenvolvimento de personagem, porque tem um grande desenvolvimento em quesitos para a batalha entre a Emma e o Julian, e também tem muito desenvolvimento familiar. Porque, cara, o Julian, ele tem 12 anos e ele é o pai daquelas crianças. Então, tem um desenvolvimento familiar muito forte, que é um desenvolvimento de relacionamento muito, muito importante para a história, que vai movimentar muita coisa. Mas também o enredo da história, as coisas que a autora coloca aqui em quesitos de mundo e desenvolver as tramas também é muito complexo. O vilão também é muito interessante, e o final eu não esperava por aquilo. A gente pensa que é uma coisa, quando tá na metade do livro pro final, você pensa que é uma coisa, só que aí a Cassandra Clare fala, bitch, no! E aí vai pra um rumo totalmente diferente do que você imaginava, e boom, sabe? É extremamente incrível. Eu acho assim que a Cassandra Clare, ela colocou todas as suas qualidades dentro desse livro e fez um livro, assim, emocionante. É um livro incrível em todos os sentidos. Mas o meu personagem favorito, com certeza, é o Julian. O Julian, gente, que personagem complexo. Eu acho que ele também é um dos personagens mais bem construídos da Cassandra Clare,
porque ele é construído assim, desde os 12 anos. Eu acho que a vantagem de A Dama da Meia-Noite é que a gente conheceu os personagens quando eles eram pequenos. A gente passou por todas as dificuldades que eles passaram em Cidade do Roco Celestial. Esse é outro motivo pra você ler Os Instrumentos Mortais antes de ler Dama da Meia-Noite, porque você conhece o passado desse personagem, quais são as suas motivações, quando essas motivações foram criadas, sabe? Eu acho isso fantástico, fantástico. E o Julian, ele é extremamente bem construído desde os 12 anos de idade, porque ele é um menino extremamente esperto, é um menino que ele ganha uma responsabilidade inimaginável, então ele é o melhor personagem, mais bem construído. A Emma, eu gosto muito da Emma como personagem principal feminina, porque ela é muito forte, sabe? Porque, por exemplo, a Clary e a Tessa, elas foram introduzidas no mundo da sombra junto com a gente. Então, as duas personagens das outras séries, elas não tinham noção daquele mundo como a gente não tinha. Então, elas estavam sendo apresentadas a todo o mundo da sombra junto com a gente. A Emma não. A Emma já é uma Shadowhunter. Ela é uma Shadowhunter. Ela já faz parte daquele mundo e ela meio que é a melhor da idade dela. Então, não tem todo aquele processo de conhecendo o mundo que faz o livro ser muito mais rápido e direto, entendeu? E eu acho isso extremamente incrível. A Emma é uma personagem também muito impressionante, é uma personagem que eu gosto muito. No começo do livro, eu pensei que a Cassandra Clare estava tentando transformar a Emma num Jace e o Julian numa Clary, por exemplo. Mas eu tava totalmente errada, eu não sei como que eu pensei isso na minha vida, porque a Emma, ela é muito mais sombria, digamos assim, sabe? Ela é uma menina, sabe? Ver uma representatividade, assim, é muito interessante porque ela, tipo, é a maior guerreira de todas. E o Julian, não. Ele já é um guerreiro, só que os movimentos dele são muito mais políticos e uns movimentos muito mais estrategistas do que o da Emma. Então, eu acho, assim, que ai, esse livro é incrível. E a história, no geral, sabe? Pra onde a autora te leva é totalmente diferente de tudo que eu já li da Cassandra Clare. E assim, é um livro, cara, bem grandinho. Um livro de 600 páginas, 500 e tantos. E ele não consegue ficar chato. Em nenhum momento eu sentia que o livro tava perdendo, sabe, o boom, assim. E tem uns plot twists, pra quem não sabe, plot twist é reviravolta. Tem umas reviravoltas muito boas e muito bem desenvolvidas, que fazem muita influência pro final do livro. Assim, além de tudo, além do livro ser uma fantasia, além do livro ser sobrenatural, uma fantasia urbana, além de ser romance, também sinto que é uma investigação criminal ali, sabe? Acho que é é bem, tipo, é a razão, uma das razões principais do que movimenta a história enredo. Mas movimenta muito a história, sabe? É um gênero, assim, com leves nuances desse gênero na história que eu achei muito interessante a autora ter colocado e quão bem ela desenvolveu isso. Ela conseguiu manter um mistério. Eu tô relendo esse livro pra vocês terem noção. Eu acabei o livro e comecei a reler porque eu não consigo... Gente, é um livro que eu me apeguei demais. E o final, a vontade é bater com a cara na parede, como todos os começos de série que a Cassandra Clare tem. O final de Cidade dos Ossos e o final de Anjo Mecânico não se comparam ao final desse livro aqui. Apesar que o final de Cidade dos Ossos é um final que, meu Deus, é bem arrasador, mas esse final aqui consegue competir muito bem. E tem uma cena extra, uma cena da Clary e do Jace, e é uma cena muito bonita, é uma cena que eu passei mal lendo essa cena, porque é uma cena maravilhosa, que Jesus amado Cristo. Então foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resenha sem spoilers. Você que já leu o livro e que tá, meu Deus, eu preciso muito ver o que ela achou realmente de tudo, calma que vai ter um vídeo só de spoilers sobre esse livro aqui. Vai ser o próximo vídeo que eu vou postar depois desse, então fiquem calmos que lá eu vou poder surtar muito mais. Ah! Muito bom, gente, esse livro é... Cara, esse livro é muito apaixonante e é o melhor da Cassandra Clare, sabe? Tipo, ela conseguiu misturar tudo que é bom das séries delas nesse livro aqui e trazer todas as emoções e... Cara, tem uma cena muito específica que acontece uma coisa que você pensa, eu acho que eu vou morrer agora. É agora que Deus vai me levar, porque a autora, ela brinca com a gente, sabe? Com o nosso emocional, como em todas as séries. Então, se você tava com medo de não se emocionar, ou de não sentir as mesmas coisas que você sentiu nos Instrumentos Mortais e as Peças Finais, querido, só lê. Porque você vai sentir, você vai se emocionar. Porque a autora, ela é mestre nisso. Ela é mestre em fazer aqueles dramas que você gosta e que você passa mal e que você... Sabe? Incrível, muito bom. Melhor livro do ano. E, Cassandra...
Posta o segundo logo. Posta é ótimo. Publica o segundo logo. Ninguém tá te... Ai, bah! Foi isso, pessoal. Se inscrevam no canal e esperem pelo próximo vídeo com spoilers. Big beijos e até a próxima. Tchau!